Com as festas de fim de ano e as férias escolares, as pessoas viajam mais e têm mais aborrecimentos, principalmente em aeroportos. É nessa hora muito importante conhecer os seus direitos amparados pelo Código do Consumidor para não ter prejuízo. Nos aeroportos, os problemas mais comuns são o atraso e cancelamento de voos e o extravio de bagagens. Aqui com a gente a coordenadora de atendimento do PROCON estadual, Soraya Panella, que sempre colabora com o Repórter Rio no esclarecimento de dúvidas do consumidor. Muito boa tarde, Soraya. Seja mais uma vez bem-vinda aqui. Soraya, qual é o direito do passageiro na hora de viajar, principalmente quando um voo é cancelado? Boa tarde, Marcelo. Bom, ele tem uma série de direitos, aí vai depender da situação que ele for colocado no momento do atraso do voo. Se ele for colocado num atraso de voo apenas de 1 hora, por algum momento ali do aeroporto, ele tem direito à informação, essa companhia aérea tem que informar esse consumidor o que está acontecendo. Se ultrapassar essa hora, 2 horas de atraso, por exemplo, esse consumidor já tem o direito à alimentação. Então, a empresa já tem que buscá-lo, oferecer um voucher, um local para que ele possa se alimentar. Ultrapassado esse tempo, 4 horas para frente, aí sim o consumidor já adquire mais direitos além dos que já foram ditos, como hospedagem, deslocamento. Então, se esse consumidor reside no local do aeroporto, ele tem direito ao deslocamento, retorno à sua residência, para que ele seja relocado em outro voo posterior. Se o consumidor está em outra cidade, não tem a sua residência próxima, ele tem direito à hospedagem também, tudo por conta dessa companhia aérea. No caso de uma empresa, apenas uma, não ter mais voos, cancelar os voos para determinado destino, mas outras companhias aéreas manterem esses voos, ele pode pedir que seja transferido o endosso, como se chama, de passagem? Pode sim, ele pode solicitar e a empresa que arca com essa situação toda, de deslocar ele para esse outro voo e pagar, né, as despesas dele desse outro voo, pode sim. No caso, se as empresas não tiverem um convênio, um acordo mútuo, como é que faz? Bom, a responsabilidade vai ser sempre desse fornecedor do serviço, nunca do consumidor. Então, havendo outro horário, é importante que o consumidor se coloque, se posicione, diga, olha, eu tenho uma reunião, eu tenho uma entrevista, ou eu estou indo a passeio, vou perder meu motel, minha conexão, enfim. Ele se coloque e a empresa tem que solucionar o problema daquele consumidor. Agora, em casos de voos internacionais, a gente teve um exemplo de nevascas nos Estados Unidos recentemente, muitas empresas aéreas não são obrigadas a cobrir quando o problema é de tempo, é isso? Não. É obrigado sim. Aqui no Brasil é obrigado? Sim, independente do problema meteorológico. Causou dano ao consumidor, ele tem que resolver. Ou seja, mas isso vale lá fora, não? Não, dentro da legislação brasileira, né? Você tem que levar em consideração que isso é uma regulamentação da ANAC, que é uma empresa brasileira, uma agência brasileira, e os voos, mesmo que internacionais, mas o consumidor na agência brasileira regulamentada no Brasil. Vamos falar agora do caso das bagagens extraviadas. Como é que o consumidor deve se portar? Bom, num primeiro momento, o consumidor tem que buscar a companhia aérea, fazer lá a sua notificação de que a sua bagagem não chegou no local adequado e aí ele vai aguardar o prazo que a ANAC também fornece para que a empresa resolva isso. Então, se a gente está falando de um voo doméstico, a empresa tem 7 dias para localizar e devolver a bagagem desse consumidor. Falando de um voo internacional, a companhia aérea tem um prazo de 21 dias para localizar a bagagem do consumidor. Posterior a isso, já gera a indenização para o consumidor. Se no caso for uma carga viva, um animal, por exemplo, pois é. Muda alguma coisa? Muda, sim. Aí já depende da situação e em 90% dos casos a companhia aérea não tem essa responsabilidade. Na carga viva? Não. Quer dizer, tem todo um contexto, tem um seguro que o consumidor faz, tem uma relação ali entre a empresa e o consumidor no momento de despachar a bagagem, que é colocado para ele o que pode e o que não pode. Posso te citar um exemplo. Além da carga viva, se você coloca dentro da sua bagagem, a responsabilidade é sua. Líquidos, cartões de crédito, joias, isso tudo não dá ao fornecedor daquele serviço, à companhia aérea, a responsabilidade de restituição. Por mais que você compre um ambiente adequado para o animal, coloque o animal, pode ser cachorro, pode ser gato, pode ser... Ou seja, se ele
comprar a maleta, o case dele para o bicho, mesmo assim a companhia está isenta? Aí você já está entrando no que se coloca para o consumidor no momento daquele transporte. Então, se o consumidor atendeu a todas as solicitações e regulamentação da companhia, a companhia aérea é responsável. O que eu estou tentando te explicar é que cada situação tem não é uma legislação, mas tem um entendimento próprio. Da mesma forma como é a bagagem, é o transporte de animais. Se a bagagem for violada, como provar isso também? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor, ele parte sempre do princípio da boa-fé. Então, o fornecedor entende que aquele consumidor está falando a verdade. Então, ele vai dizer, olha, na minha bagagem eu tinha esse produto, aquele produto, a roupa tal, a roupa Y, e o fornecedor vai restituir o consumidor. É importante esclarecer que, pela legislação, tem um teto máximo de restituição. Então, tem um valor, ultrapassado aquele valor, se o consumidor se sentir ainda lesado, somente no judiciário que ele tem como buscar diferenças.